Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, realizam hoje em Lima, no Peru, a última reunião bilateral antes de Donald Trump retornar à Casa Branca. Os líderes se encontram após o encerramento do Fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, criado para promover o livre comércio e que poderia ser impactado com a volta de Trump. As discussões abordam como manter a relevância do fórum e fortalecê-lo diante dos desafios globais. E falando sobre as mudanças com o retorno do governo de Trump nos Estados Unidos, vamos receber agora o especialista em marketing político nacional e internacional, Paulo Ricardo Bonfim, a quem eu agradeço demais pela participação. Paulo, seja muito bem-vindo à programação da Jovem Pan News. Já vou emendar a minha questão. A partir da vitória de Donald Trump, diga-se de passagem, uma vitória robusta, contundente, tanto no colégio eleitoral como no voto popular. O que a gente deve esperar em relação àquelas promessas feitas durante a campanha, as sinalizações dele, uma gestão que deve passar certamente por ajustes econômicos, elevação de impostos para produtos estrangeiros, avanço também na produção de petróleo, ele falou em perfurar, enfim. Tem a pauta de restrição de imigrantes ilegais, fala-se até em perdão a alguns manifestantes do 6 de janeiro, enfim. Quais são suas expectativas? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os telespectadores da Jovem Pan. É um grande prazer estar aqui de novo com vocês, para a gente falar da política internacional nos Estados Unidos, com a volta do Donald Trump. Para nós, cria-se uma expectativa muito grande, para todos nós que acompanhamos o cenário político internacional. A gente já percebe que essa volta do Trump deu uma renovada nas esperanças, tanto na questão do cessar-fogo, não só em Israel, mas também na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, nós acreditamos que esse governo Trump vai ser um governo muito mais experiente, já que já passou por um primeiro mandato, já foi derrubado, já entrou, já caiu e agora está voltando. Então, nós acreditamos num governo muito mais experiente do Donald Trump, com mais sabedoria e entendendo também as divergências que existem entre a gente governar e uma campanha eleitoral, O Donald Trump soube muito bem explorar vários pontos durante a campanha eleitoral dele. Na primeira, inclusive, que ele viu que não tinha tanta facilidade de colocar em prática, Assim, uma coisa é o discurso da campanha, outra coisa é um mandato, é uma gestão que ele vai ter que governar com responsabilidade para todos os norte-americanos e para o mundo, que está todo mundo de olho nele. E outra coisa é o que nós vamos ter que ir percebendo com as agendas dele, que agora não só tem um pensamento ideológico pautando as agendas do Donald Trump, como também um Senado e um Congresso totalmente favorável, com a escolha da maioria republicana, pelo menos aí por 2 anos, o Donald Trump vai ter maioria no Senado, maioria no Congresso, para poder apoiar as pautas dele, e ele poder seguir em frente com várias das ideias dele. Eu acredito que é um novo renovar de esperança para muita gente. E como foi no primeiro mandato dele, que muitas coisas ele não colocou em prática, acredito que nesse mandato ele também vai tirar um pouco o pé. Na campanha ele precisava ser muito agressivo, muito assertivo, para polarizar o máximo possível, para conseguir os votos. Conseguiu vencer a eleição, agora eu acredito que ele vai ser um pouco mais republicano de fato, um pouco mais estadista de fato, e vai dar uma amenizada no discurso, acredito eu. Agora, Paulo, nos últimos dias nós acompanhamos uma série de anúncios de Donald Trump de figuras que farão parte do seu ministério, do seu secretariado. Claro que muitos comentários acerca da indicação, ou pelo menos o anúncio, de Elon Musk, mas também outros nomes importantes, Marco Rubio vai ser o responsável pelas relações exteriores, secretário de Estado, também Robert Kennedy Jr. será o secretário de Saúde. Enfim, o que mais lhe chama a atenção é o que a gente pode esperar desse secretariado de Donald Trump. Você entende que trata-se de um grupo muito homogêneo, todos muito pró-Trump? Faltou talvez uma voz dissonante ali? Olha, eu acredito que um secretariado, um ministério, no Brasil também dessa forma, são posições de muita confiança e posições de estadistas, de pessoas que querem o bem do país,
mas que também tem uma visão ideológica bem alinhada ao do presidente. Dificilmente a gente veria aí nomes muito dissonantes se não houvesse ali uma congruência eleitoral para isso. E eu não vejo isso, né? Principalmente numa pessoa como o Donald Trump, que tem características, ideologias muito bem pautadas, muito bem firmadas, né? Eu não acredito que ele colocaria alguém que pensasse um pouco diferente e eu vejo que a escolha do Donald Trump hoje para o secretariado, para o ministério, vamos dizer assim, né, para as pessoas entenderem melhor, é uma escolha baseada no que ele discursou durante a campanha, nas mensagens que foram faladas por ele durante a campanha. Então, o Elon Musk, Marco Rubio, o Elon Musk, eles participaram muito da campanha eleitoral. Então, o Donald Trump, eu acredito que além de ter essa lealdade com os valores e princípios que ele carrega, ele também está escolhendo nomes que vão conseguir colocar em prática isso que ele tem na cabeça. Porque comandar uma secretaria, comandar um ministério, é muito mais do que fazer só gestão. É fazer política também. Então, o Donald Trump tem isso em mente, está preocupado com isso, e eu acredito que a escolha dele, bem escolhidos os ministérios, a gente vai conseguir ver durante aí o mandato dele, né? Como que esse pessoal vai se comportar, se as agendas vão ser seguidas mesmo, como ele discursou durante a campanha, ou se eles vão pautar uma agenda mais progressista, o que eu não acredito. Acredito que a ideologia Trump deve estar aí em todos os secretários, porque foi isso que o povo americano escolheu, não só em número de votos, mas também em número de delegados. Pois é, agora, eu me lembro de algumas críticas feitas por Donald Trump ao volume de dinheiro enviado pelos Estados Unidos à Ucrânia. E ele também, em um outro momento, chegou a dizer que precisaria de 24 horas para encerrar essa guerra, que ele articularia uma negociação para colocar um ponto final nesse conflito. O que deve mudar na estratégia de relações internacionais, na diplomacia dos Estados Unidos, a partir da escolha de Marco Rubio? Claro que a gente pode olhar para os conflitos, que você inclusive mencionou no início dessa entrevista, mas também a gente pode olhar para a relação que os Estados Unidos têm com países da América Latina, né? Tem a questão que envolve Venezuela, o próprio Brasil, enfim. Olha, eu vejo que inclusive o presidente Zelensky falou disso, né? Eles estão todos muito esperançosos com que a guerra termine mesmo. O próprio Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que a perspectiva dele com o Trump na presidência é que essa guerra tenha um ponto final mesmo. E assim como vocês mencionaram aí na matéria que estava passando antes dessa entrevista nossa, o Hamas também se prontificou a terminar com a guerra. Então eu percebo que a presença do Donald Trump, com a autoridade que ele exerce, com o posicionamento ideológico dele, por si só consegue dar uma arrefecida nos ânimos, me parece, porque nós já tivemos aí algumas experiências dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, quando o Trump era presidente, e a gente viu que muita coisa era muito discurso, muita coisa eles tentaram construir ali para que a paz prevalecesse, né? Mas eu acredito que pelo otimismo que a gente está vendo, tanto do lado de Israel, do Hamas, inclusive, como vocês citaram aí agora, da Ucrânia, pelo otimismo que eles estão com o fim dos conflitos, com a chegada do Donald Trump, eu acredito que o Donald Trump tem capacidade e potencial para terminar esses conflitos. Sim, os conflitos da América, né, eu acredito que são mais econômicos, mais ideológicos, é um conflito mais difícil de ser resolvido, né, a questão com a Venezuela principalmente, é um conflito mais danoso, eu acho, aos Estados Unidos, mas eu acredito que o Donald Trump tem capacidade de resolver todos esses conflitos. As guerras de Israel com Hamas e da Rússia com a Ucrânia, acredito que estão mais perto de serem resolvidas com o Trump na presidência, sim, dos Estados Unidos. As expectativas para a nova administração de Donald Trump em destaque nessa entrevista especial com o Paulo Ricardo Bonfim,
especialista em marketing político internacional, a quem agradecemos demais pela participação. Paulo, seja sempre muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Daniel, a você, a todos os telespectadores. Um grande abraço. Até a próxima.